Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É verdade que este é o compromisso que nós temos com Deus, de servi-lo na sua seara continuamente, e não temos descanso. Nesta altura temos um compromisso, apesar do cansaço, né? Venho da IPA dele, Igreja Pentecostal Amor de Deus e Libertação, onde falamos sobre o compromisso com Deus, e nós também, como temos um compromisso marcado aqui com os amados, então faço questão de honrá-lo, né? Nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus. Vamos nos embasar na carta aos Hebreus, Hebreus capítulos 13, versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Diz assim a sagrada, bendita e poderosa palavra de Deus Altíssimo: temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Palavra do Senhor. Glórias a Deus. Senhor eterno, poderoso, majestuoso, nosso Pai, nosso Senhor, dono de nossas vidas, diante de Ti nós nos entregamos, nós nos colocamos, nós nos apresentamos, nós nos quebrantamos, nos prostramos, nos curvamos diante de Ti para Te adorar, para Te exaltar, porque o Senhor merece toda adoração. Senhor, seja exaltado em nossas vidas, independentemente de onde todos nós estamos, Pai, nós Te louvamos. E aproveito a ocasião para Te glorificar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que nos uniu. Eu que estou em Cabinda, os irmãos que estão em Luanda, na Huila e em outras províncias da Angola, bem como aqueles que estão em Moçambique, oh Deus eterno, aqueles que estão também em Brasil e outros pontos do mundo. Que o Senhor abençoe e fortalece nossas vidas por meio da palavra que vamos ouvir nesta noite. Pai, nós Te glorificamos, Te bendizemos, porque Tu és tudo para nós. Nós entregamos, ó Deus eterno, nosso espírito, entregamos nosso entendimento na Tua presença, à Tua disposição. Ensina-nos como um professor com excelência, e ensina os Teus preciosos alunos para que possamos crescer em iluminação, em entendimento e em compreensão profunda da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus e dizemos amém. Sabemos que o pecado entrou no mundo por causa do pecado de Adão e da sua esposa Eva, o que fez eles estarem separados e afastados da glória de Deus. Após eles terem pecado, eles perderam três coisas. O casal perdeu, primeiro, a glória de Deus, porque a palavra fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Começando por eles, então, perderam primeiro a glória de Deus. Segundo, perderam a vida espiritual que tinham com Deus. Em 2 de Coríntios, capítulos 15, versículos 21, a Bíblia fala que eles morreram não somente no pecado, mas também essa morte afetou a parte física, porque sabemos que depois eles acabaram por morrer mesmo. Terceiro, quando eles pecaram, eles também perderam o lugar, o Éden, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que Deus os expulsou do Éden. Então, após Adão e Eva terem pecado, perderam a glória de Deus. Segundo, perderam a vida espiritual. Terceiro, perderam o lugar que é o Éden. Daí então percebemos que o homem não só perdeu mais, mas também se destruiu. Porque tudo aquilo que Deus havia lhes concedido, eles perderam e acabaram por se destruir. E quando eles caem, quando eles tomaram a queda, né, foram quedados pelo pecado, também toda a humanidade caiu com eles. Daí então Deus decide amorosamente traçar um plano de salvação para poder então levantar o homem caído. O plano de salvação que Deus havia traçado para levantar o homem caído, na verdade é um plano eterno, que Deus já havia traçado muito antes da queda do homem, porque Deus é sabedor de todas as coisas, sabe tudo, glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus começa a executar esse plano no passado, começando primeiro numa sombra, depois para terminar numa realidade absoluta, que é Cristo. Ok, a Bíblia fala que Deus no passado levantava sumo sacerdote, mas vamos começar primeiro no primeiro sumo sacerdote. Deus levantava
levanta um sumo sacerdote para representar o povo diante dele, porque o sumo sacerdote representava a preocupação do povo diante de Deus. E assim, então, Deus decide traçar algumas cerimônias importantes para que o povo que estava em pecado pudesse, então, beneficiar de uma remissão de pecados. A Bíblia fala que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos para oferecer o sacrifício de morte de um animal para perdão do pecado do povo. Hebreus capítulo 5, versículo 5 até 10 fala dessa verdade. Se nós verificarmos no calendário do povo judeu ou do povo hebreu, veremos que há uma data, há um dia chamado Dia de Perdão, que na língua hebraica chama-se Yom Kippur. O Yom Kippur era uma data dedicada ao arrependimento e perdão de pecado do povo. E geralmente ocorria no sábado, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 12. Então, o sumo sacerdote pegava no animal, levava até a uma montanha, ok? Descarregava o pecado do povo sobre o animal ficava cheio de pecado, depois ele degolava o animal, pegava o sangue puro do animal, levava até ao lugar santo dos santos para oferecer diante de Deus. E depois o animal era queimado. Ok, a Bíblia fala que enquanto o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, Deus vinha ao encontro do sumo sacerdote encontrar o sangue do animal sem mácula, que representava a santidade que purificaria o pecado do povo, de todo o povo, não apenas de uma pessoa. E esse ritual, ou seja, essa cerimônia era feita apenas uma vez no ano e todo o povo reunido em volta do tabernáculo. E a história dos judeus diz que enquanto o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, o sacerdote lhe amarrava um fio na perna, porque quando ele entrava, Deus vinha no lugar santo dos santos para verificar se ele está vivo ou morto, porque se ele entrasse em pecado, morreria. Então o sacerdote lá fora puxava o fio devagar, para ver se o sumo sacerdote desse um sinal lá dentro. Se ele mexesse o fio, então quer dizer que está vivo. Então Deus descia, e a glória de Deus descia em forma de raios ultravioletos. Por isso é que a lei de Moisés vai dizer que o sacerdócio tinha que parar com 50 anos, ou seja, os sacerdotes tinham que parar com 50 anos, não mais do que isso, porque a presença de Deus poderia lhes fazer mal na pele e no corpo, porque a glória era tanta que descia naquele lugar e encontrava o sumo sacerdote. Deus manifestava, recebia então o sacrifício, e o todo o povo via a Shekinah de Deus descida no lugar santo do santo, representação de que Deus está a perdoar o pecado de todo o povo, e o povo arrependido lá fora glorificar a Deus, o que quer dizer Deus está presente, nossos pecados estão sendo perdoados, agora estamos a receber a santificação por meio do animal irracional. Vejam lá. Então, por que Deus descia numa Shekinah, ou no lugar santo dos santos, a encontrar o sumo sacerdote? Por que Deus vinha então na terra? A Bíblia fala, por causa do sangue oferecido, sangue de um animal que tinha que ser puro, sem mácula, sem mancha, fazia Deus se mover do céu para a terra para poder vir perdoar pecados de todo o povo. Isso significa dizer que até o sangue dos animais que são irracionais, fazia Deus se mover do trono para a terra. Se nós observarmos bem, segundo a lei de Moisés, veremos que o sangue dos animais tinha grande utilidade na antiga aliança. Primeiro, o Antigo Testamento foi aberto pelo sangue dos animais. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 24, versículo 8, que Moisés pegou o sangue dos animais, espargiu sobre as pedras da aliança e muito mais, e assim deu-se abertura da antiga aliança. E não só, também o sangue dos animais era muito importante para a expiação do pecado. Já falei como é que era feito o ato. E também o sangue dos animais era muito importante na antiga aliança, porque sabemos que quando o povo de Israel estava prestes para sair do Egito, Deus manda então matar os animais, para pegar o sangue dos animais, colocar sobre umbrais das portas, para que o espírito da morte, o anjo da morte, quando descesse, não passasse naquela casa. Sangue dos animais impedia o espírito de morte entrar sobre as suas casas. Estamos a falar de sangue dos animais irracionais que não pensam, movia a glória de Deus. Oh, amado, quanto mais o sangue de Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, racional, o sabedor de todas as coisas, porventura não tem mais poder, maior glória, maior domínio sobre todas as coisas. É para termos certeza, para termos noção de que o sangue de Jesus é mais poderoso. A Bíblia fala que o sangue de Jesus é mais poderoso do que o sangue de Abel, o primeiro filho, ou seja, o filho do casal Adão e Eva. Então isso significa dizer que o sangue de Jesus é superior
super poderoso. Glórias a Deus. Se o sangue dos animais fazia com que Deus perdoasse aquele grupo de pessoas do povo de Israel, aquele grupinho que estava no deserto, o sangue de Jesus tem poder para fazer Deus perdoar toda a humanidade. Não importam os pecados, o sangue de Jesus tem poder para purificar todo e qualquer tipo de pecado, desde que o homem esteja arrependido diante da presença de Deus. Glórias a Deus. Amados no Senhor Jesus Cristo, o sangue dos animais que eram oferecidos na antiga aliança não era um sangue suficiente, os resultados não eram eficazes, eram resultados provisórios e também só para acobertar, só para, vamos assim dizer, acautelar a situação por algum tempinho, até que o poderoso Jesus viesse para estancar a situação de uma vez por todas. Então aquele não era a solução absoluta, apenas era um meio que Deus atenuava para tentar fazer o homem viver diante da sua presença. Então vamos ver que a Bíblia fala que aquele sangue não garantia expiação total. A palavra ainda fala que aquele sangue dava perdão provisório para o pecado. Levítico capítulo 4, versículo 20 até 26. O sangue dos animais que eram oferecidos na antiga aliança não tiravam pecados. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 4, que o sangue dos bois e dos bodes que eram oferecidos apenas acobertavam o pecado, mas não tiravam. Mas se nós tentarmos fazer aqui uma pequena comparação, e eu gosto disso, olhar os cordeiros da antiga aliança, que são cordeiros dos homens, versus cordeiro de Deus, que é o cordeiro da nova aliança, nós veremos uma grande diferença. My God, vamos lá ver então. Cordeiro dos homens versus Cordeiro de Deus. Glória a Deus, eu gosto disso. Aleluia. Primeiro, a Bíblia fala que o Cordeiro dos homens, aquele sacrifício que ofereciam no passado, aqueles cordeiros, aqueles animais, eram animais irracionais. Por serem irracionais, eles não pensavam. Logo, o sacrifício que era feito era um sacrifício de imposição. Ok? Para o animal, aquilo era uma imposição. Porque o animal não poderia aceitar, nem muito menos dizer que vou me disponibilizar. Porque ele é irracional, ele não pensa, simplesmente lhe era sobreposto. Agora, se olharmos para o Cordeiro de Deus, veremos que o Cordeiro de Deus é racional. Logo, Jesus, quando veio no mundo, não lhe foi forçado, ele mesmo aceitou morrer por nós, foi por livre e espontânea vontade. Segundo, o cordeiro dos homens era um cordeiro onde o pecado era importado, né? Era tipo pegar uma carga e colocar sobre o animal, e o animal era obrigado a levar, não tinha escolha. Mas já no Cordeiro de Deus, os pecados não lhe foram colocados forçosamente. A Bíblia diz, ele mesmo é que tomou os nossos pecados e colocou sobre si. Então, significa dizer que Jesus, ele sozinho, podia muito bem negar, mas ele não negou, ele fez por amor. Ao passo que os cordeiros dos homens não faziam pelo amor, já o Cordeiro de Deus fez por amor, nos amou, nos salvou, nos amando. Ele sabia o que estava a fazer. O Cordeiro dos homens, amados irmãos, eles eram levados pelos homens e eram mortos pelos homens no lugar dos homens. Já o Cordeiro de Deus foi levado por Deus, foi morto por Deus no lugar dos homens. Glória a Deus. O Cordeiro dos homens, ele valia menos. Por quê? Porque o Cordeiro dos homens, o sacrifício que ele oferecia era muito baixo. Então o preço também era muito baixo, muito pobre. Oh my God. Mas o Cordeiro de Deus, que é Jesus, o preço era muito alto. Por isso é que o sacrifício também foi muito alto. O preço que ofereceu o Cordeiro de Deus foi tão alto que serviu para comprar todos nós e ainda poderia sobrar. A Bíblia diz, fomos comprados por um alto e bom preço por meio do sangue de Jesus. Oh, esse sangue tem muito poder. Vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer dinheiro nesse mundo, vale mais do que todas as riquezas. O sangue de Jesus nos resgatou da maldição eterna e nos introduziu na vida eterna. Glórias a Deus. Glória a Deus. Estamos a falar sobre o poder do sangue de Jesus. Agora, vou abrir um parênteses para começar a ensinar. A Bíblia fala de pelo menos 7 benefícios que nós temos do sangue de Jesus. Porque nós podemos nos perguntar, mas por que estamos a falar do poder do sangue de Jesus? Por que nós pregamos sobre o poder do sangue de Jesus? Por que Jesus derramou o seu sangue na cruz por causa de nós? Então nós temos que conhecer alguns benefícios do sangue de Jesus. A Bíblia fala de pelo menos 7 benefícios que o homem pecador tem por meio
do sangue de Jesus. O primeiro benefício está denotado em Hebreus capítulo 9, versículos 14. 1 de João capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse 7, 14. A Bíblia fala que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência das obras mortas. Então está aí o primeiro benefício do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos dá a purificação, nos purifica. O segundo benefício que nós temos do sangue de Jesus está em Hebreus 9, 22, Efésios 1, 7 e também Apocalipse 1, versículos de Números 15. Glória, glória, glórias ao nome de Jesus. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos fornece perdão. Nós somos perdoados por meio do sangue de Jesus. Está aí o segundo benefício, perdão. O sangue de Jesus nos dá perdão, porque ele representa o favor de Deus para a nossa salvação, perdão dos pecados. Terceiro benefício que nós temos do sangue de Jesus é que o sangue de Jesus, ele nos serve como justificação. Ele nos justifica de todo o pecado. Romanos capítulo 9, versículos de Números 5. Diz essa verdade, que nós, na verdade, somos justificados pelo sangue de Jesus. O quarto benefício que nós temos pelo sangue de Jesus chama-se reconciliação. Em Colossenses capítulo 1, versículos de Números 20, a Bíblia diz que Cristo nos reconciliou consigo mesmo diante do Pai por meio do seu sangue. Então nós fomos reconciliados por meio do sangue de Jesus. O quinto benefício que nós temos do sangue de Jesus é que o sangue de Jesus é tão poderoso de maneira que ele nos dá propiciação. A palavra propiciação significa aceitação. Nós, homens que estávamos em pecado, que Deus não era nem sequer, ou seja, não olhava para nós, Deus não pensava em se aproximar diante de nós, mas por meio do sangue de Jesus nos tornamos puros, né? Nos tornamos aceitáveis. Deus agora, quando nos vê, ele vê a cobertura do seu Filho em nós. Então o sangue de Jesus, ele nos dá a propiciação. A Bíblia ainda fala que nós também temos o sexto benefício pelo sangue de Jesus, que se chama aproximação. A palavra fala em Efésios capítulo 2, versículos de Números 13, que na verdade, pelo pecado nós estávamos longe, mas pelo sangue de Jesus nós nos chegamos a Deus. Então o sangue de Jesus nos dá aproximação, nos aproxima de Deus. Não precisamos fugir mais de Deus. O último benefício, que é o sétimo benefício, mas ainda a Bíblia fala mais, mas vou parar por aqui. O sétimo benefício que a Bíblia fala sobre o sangue de Jesus está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, Atos 20, 28, Apocalipse 1, 7. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos dá a redenção. A palavra diz, temos a redenção pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então o sangue de Jesus é tão poderoso que ele nos garante purificação, nos garante perdão, justificação, reconciliação, propiciação, aproximação e redenção. Glórias a Deus. O sangue de Jesus é muito poderoso. Ele nos purifica, ele nos perdoa, justifica, nos reconcilia com o Pai, nos torna aceitável, nos aproxima com Deus e ainda por cima nos dá a redenção, a salvação. Glórias a Deus. Vamos fazer uma pequena analogia agora, falando sobre o sangue humano versus o sangue de Jesus, ok? Vamos ver um pouco sobre a função do sangue humano e enquadrarmos então o sangue de Jesus no contexto, para percebermos o quão poderoso o sangue de Jesus é. Glória a Deus. Amados, todos nós sabemos que o sangue é vida no corpo, ou seja, é vida do corpo. Um corpo sem sangue, amado, esse corpo morre, ok? Se nós, por exemplo, perdermos o sangue, vamos bater as botinhas, que quer dizer, vamos morrer. Então estamos a perceber que assim como um homem não pode viver sem sangue no corpo, também nós não podemos viver sem sangue de Jesus, porque sem sangue de Jesus não teremos a vida espiritual. Logo, toda pessoa que ainda não tem sangue de Jesus não tem vida espiritual, não está vivo espiritualmente falando, porque assim como o corpo sem sangue é morto, assim também o homem sem sangue de Jesus é morto, ainda não tem vida no espírito. Glórias a Deus. Amados, nós sabemos que
o sangue, ele detecta qualquer doença que estiver dentro do nosso organismo, ok? Por exemplo, se nós queremos fazer uma análise para percebermos a doença que nós temos e que aliás, nós não sabemos, é só tirar o sangue e fazer a análise de sangue, né? A análise de sangue geralmente não falha, é sempre uma análise eficaz. Então, quando você estiver doente, te tiram sangue, podem fazer qualquer tipo de análise e vai se descobrir a doença. Então, aqui nós estamos a perceber que quando o cristão tem sangue de Jesus sobre ele, qualquer problema espiritual que ele tiver logo será detectado na hora. Ele mesmo vai perceber, eu acho que estou a passar por isso. Eu acho que tenho isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus vai fazer com que todas as maldições, todas as iniquidades sejam encontradas em você e será desfeito em nome de Jesus. Porque o sangue, ele também tem a função de garantir imunidade no homem. Amados, há doenças que vêm sobre o nosso corpo e o nosso sangue, por ter imunidade, ele desfaz a doença já não permanece, ele passa, ok? Então, há problemas que vêm na nossa vida, mas pelo poder do sangue de Jesus, esses problemas são extirpados, são exterminados, desaparecem dentro de nós. E você se pergunta, mas eu estava a passar por uma situação, foi aonde? O sangue de Jesus detectou e desfez, dissipou aquele problema, como diz a palavra do Senhor. Então, o sangue de Jesus é muito poderoso, é tão poderoso de forma que nós não percebemos, nós não temos noção, amados. Não foi de balde que Jesus saiu do céu, despiu-se da sua glória, aniquilou-se a si mesmo, veio até nós para nos dar o seu sangue poderoso. Não. Nós temos que entender e perceber o poder que há no sangue de Jesus. Glórias a Deus, amados. Então é isso, né? O nosso sangue, praticamente, ele quando encontra o dióxido de carbono, né? Ele repele isso e ele traz oxigênio. Ele expulsa o dióxido de carbono, que é um veneno, e ele traz o oxigênio, para que nós, então, nos sentimos revigorados, à vontade. O sangue de Jesus faz, então, isso, né? Ele renova a igreja, ele limpa a igreja, ele purifica os homens de toda a imundícia, e todo o mal que tiver em nós é expulso. Então, ele traz a vida por meio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amados, a outra função do sangue é que, por meio do nosso sangue, os remédios e os alimentos são transportados por toda a parte do corpo. Quando aplica uma injeção, por exemplo, no sangue, nas veias, nesse caso, ok? O sangue vai transportar o remédio em toda a parte do corpo até onde tem enfermidade e vai estancar. De tal maneira também quando nós comemos, ok? As proteínas, as vitaminas que estão nos alimentos, eles vão diretamente no sangue. O sangue faz distribuição em todo o corpo. Assim também funciona o sangue de Jesus, ok? Quem tem sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele transporta os dons espirituais. Ele organiza os nossos pensamentos, organiza o nosso sentimento, ele faz com que o nosso corpo fique saudável, funciona, tá vendo? A visão que cada um perdeu, a audição espiritual que cada um perdeu, aquela graça, aquele dom que acobertava Adão, que Adão perdeu, o sangue de Jesus traz isso até nós. Nós recebemos o entendimento, o Espírito Santo se ajusta dentro de nós. Oh, glória a Deus. Eu não sei se o amado está a perceber. O sangue também tem uma função nutritiva, amado irmão. Glórias a Deus. O nosso sangue, ele pega as proteínas que saem dos alimentos, como já disse há bocado, e ele vai transportar a todas as células que estão nos nossos corpos. Amado, eu não sei se o amado percebe. Olha, no corpo do homem existem bilhões de células, bilhões. E esse sangue vai transportar até a todas as células que existem no nosso corpo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, amados, o sangue humano tem uma grande função dentro do corpo do homem, ok? O sangue, ele leva o lixo, ok, até aos rins, e por sua vez os rins vão então expulsar, ok, jogar o lixo até ao devido lugar que merece. Assim também o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quando encontra pecados dentro do nosso corpo, ele vai expulsar todos os vícios, todo o pecado para fora, e você vai ver que aquele vício que você tanto lutava a deixar, aquele problema que tanto te inquietava, de repente, não abrir e piscar de olho, serão expulsos e vão desaparecer dentro de ti. Glórias a Deus. Então o sangue de Jesus é muito poderoso.
ok? Uma das funções do sangue humano também é que o sangue tem a função de proteger o corpo dos vírus, como as bactérias. O sangue, ele contém imunidade. Então, o sangue de Jesus, ele nos protege de todos os vírus, de todas as maldições familiares. Por isso é que a palavra diz que Deus mandou, antes do povo sair do Egito, que pintasse o sangue dos animais nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passasse no Egito, não passasse em casa dos hebreus, para que não os matasse. Então, quando o anjo da morte passou, encontrou o sangue dos animais, e o anjo já não pousou naquela casa, já não entrou, ele passou. Por quê? Porque encontrou a proteção. Então, o nosso sangue no corpo, ele tem imunidades. Tem bactérias que vêm para poder nos fazer mal, que é para poder desligar o nosso organismo, porque podemos ter morte súbita de repente, ok? Há acidentes que acontecem no nosso corpo, mas o sangue, por causa da sua imunidade, ele consegue deter, consegue conter, consegue reter, ok? E reparar tal situação. Assim é o sangue de Jesus. Como a palavra fala em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, e João capítulo 1, versículo 5, esse sangue tem poder.